A Deus, começar aqui a quarta parte do vídeo de Esté, capítulo 3, versículo 1. A própria rainha, juntamente com suas servas, jejuou nesta época, antes de abordar o rei, até a festa de Purim, que significa sorte, né? Sortes. Significa sortes. Festa dos judeus que caía nos dias 14 e 15 de Adã. É o mês de fevereiro e março. O mês de Adã é o mês de fevereiro e o mês de março, na qual se comemorava a vitória contra Amã, né? Então a festa de Purim era uma festa comemorativa que eles inventaram na hora. Essa festa foi inventada na hora ali pelo judeu, por Esté, por Mardoqueu, para comemorar a vitória sobre Amã antes do tempo. Eles já estavam contando a vitória antes do tempo. Presta atenção, presta atenção. O povo judeu já estava comemorando a vitória antes dela acontecer, né? A festa de Turim, que acontecia, a festa de Adã, era no mês de fevereiro e de março. Essa festa foi em comemoração à vitória contra Amã, porque eles já estavam confiando, acreditando que Deus ia intervir e ia dar a vitória para eles. Então, para você ver a fé do povo judeu naquela época, né? A fé, né? Não se entregaram, Mardoqueu não se ajoelhou diante dos seus inimigos, não se curvou. O judeu não se curvava para ninguém. O judeu era uma nação que eles morriam, mas não se curvava diante de outro Deus, de outra nação, né? Eles eram muito... principalmente aqueles fiéis, né? Os fiéis, estou falando dos fiéis. Tinha os infiéis que não precisava nem o rei mandar, não, ele já se ajoelhava na hora. Então, no capítulo 3, e versículo 6, no capítulo 9, e versículo 20 ao 32, né? Que foi criada para comemorar o livramento dos judeus. Incluía o jejum. Esté 9:31. O povo já estava comemorando antes de acontecer, antes de Esté falar com o rei, antecipadamente, né? Essa festa foi feita antecipadamente. 4:4 de Esté. Esté se doeu sem saber o que de fato estava acontecendo. Um sentimento de angústia, aspecto e agonia. 4:6, capítulo 4, versículo 6. Praça da cidade. Muitos acontecimentos se davam na praça pública da cidade, inclusive as assembleias, programações e lamentações públicas, né? Era na praça ali que aconteciam os eventos, né? A maioria, os grandes eventos ali na cidade de Suzã, né? De Suzã. No capítulo 4, versículo 7, se Mardoqueu não tivesse sido nomeado funcionário do alto escalão da porta do rei, provavelmente não teria ficado sabendo da propina que Amã ofereceu ao monarca, ao rei, né? Amã ofereceu uma propina e até isso, uma mínima coisa, o Mardoqueu ficou sabendo. Então ele tinha um cargo ali privilegiado. O lugar dele, ele observava tudo, ele sabia de tudo que acontecia no palácio e fora do palácio também. Mardoqueu foi intencionalmente colocado por Deus nessa posição elevada de um governo estrangeiro, assim como José em Gênesis 41, Daniel 2:48 e Neemias capítulo 1 e versículo 11. Então podemos ver que, né, que Mardoqueu foi intencionalmente, né, colocado ali por Deus naquele cargo para saber das notícias, para saber das coisas que aconteciam no palácio. Então tudo que acontecia no palácio, o Mardoqueu ficava sabendo, mais do que a rainha e até o próprio rei, porque foi ele que avisou os eunucos ali que tinha dois eunucos, dois oficiais do rei que estavam tentando matar o rei. Então foi ele que foi lá e falou, né?
e foi colocado no livro das Crônicas. Inclusive o rei leu, e foi aí que o rei exaltou Mardoqueu. E quando o rei exaltou Mardoqueu, a Esther não tinha contado ainda para o rei que de nada, não tinha contado nada. Ela só fez o convite, entrou lá no palácio, falou com o rei e fez o convite. Fez o convite lá pro jantar, mas ela não comentou nada, não falou nada a respeito. O rei ainda perguntou: o que minha rainha quer aqui? O que quer minha rainha Esther? Aí, mas ela não falou. Se ela tivesse falado logo, o rei já imediatamente tinha mandado chamar a Amã, tinha mandado executar ele ou prender ele, alguma coisa ele ia fazer. Mas não, ela deixou para falar depois, fez um jantar depois, já lá pro capítulo 7 de Esther. Então demorou, e o Mardoqueu ia morrer no dia seguinte, porque o Amã já tinha feito a forca. E quando foi no outro dia de manhã, ele compareceu diante do rei. Mas só que à noite o rei, de madrugada, o rei passou lendo o livro lá das Crônicas. Ele lendo não, né? Quem lia naquela época eram os escribas. Os escribas, eles escreviam e também lia também. O sacerdote também lia também. Pode ter sido um sacerdote ou um escriba que leu pro rei o livro das Crônicas. Mas não foi o rei que leu. O rei não lia. Quem lia era um sacerdote ou um escriba. Pelo que deve ter sido um escriba. Então, essa é uma das diversas maneiras como Deus usou os descendentes de Abraão para abençoar as nações. Gênesis 12, 2. No capítulo 4, versículo 8 ao 9 de Esther, Mardoqueu percebeu que o edito ameaçava a sobrevivência de sua gente, da sua nação, né, do seu povo, dos seus conterrâneos, né, os seus conterrâneos. Dia de hoje é chamado de conterrâneo, né, as pessoas da mesma cidade, do mesmo local, né. Então seus conterrâneos estavam correndo risco. Mardoqueu ali percebeu, né, e assim ordenou com firmeza que Esther intercedesse por seu povo junto ao rei, mesmo sabendo que isso colocaria a vida dela em grande risco. No versículo 11, né, do capítulo 4. Se não fosse identificada como hebreia, talvez ela escapasse ao destino do seu povo. Talvez ela escapava ao destino do seu povo, mas apenas se sua associação com Mardoqueu, quer dizer, ela só ia escapar do juízo ali do decreto ali, se ela se unisse com ele, com Mardoqueu, se ela confiasse nele, se ela ouvisse as palavras dele, né? Foi Mardoqueu que avisou ela. Então, mas ela temeu de ir até o rei, porque ela poderia ser morta. E ele falou com ela que ela só ia escapar se associasse com ele, com o povo. Esther 2, 7 ao versículo 15. Esther capítulo 2, versículo 7, versículo 15. Não fosse lembrada por seus inimigos. Era um decreto mundial. Se não fosse lembrada por seus inimigos, de qualquer forma ou modo, ela estaria na mais arriscada das posições. Esther compreendeu que Mardoqueu pedia a ela que se arriscasse sua vida. Portanto, seu medo era compreensível. Seu temor provinha também do fato de que o rei não a chamava há 30 dias, deixando implícito que
ultimamente ela não andava sob as graças dele, ou seja, a vida íntima dela com ele não andava bem. O casal estava com problemas no relacionamento. Esther nem sabia mais se seu esposo o amava mais. Capítulo 4, versículo 11. Quem poderia saber se ele, o rei, ainda a via com bons olhos? Quer dizer que nem ela sabia se o rei ainda tinha ela com bons olhos, né? Nem ela mesma sabia. Um marido fica longe da mulher um dia ou 3 dias, né? A mulher já arruma outro. Imagine 30 dias, né? Tava com medo do seu próprio esposo, né? Ela tava com medo do seu próprio esposo. Capítulo 4, versículo 12 ao 14. Este versículo constitui a referência clássica à providência divina, a providência divina. No livro, né? Mardoqueu, crendo que o socorro e livramento viria de outra parte, no caso se Esther recusasse, né? No caso se Esther recusasse, Mardoqueu acreditava, por isso que eu digo, ele foi o grande homem de Deus. Ele falou que se ela não intervesse, não ajudasse, Deus ia dar o socorro por outra parte. Tem gente que diz, Esther, que não, Mardoqueu foi bem claro. Se você não ir lá e falar com o rei, ele foi bem claro, mandou a segunda carta para ela, a segunda mensagem, pelo mensageiro Atan, e falou para ela, se você não intervir, já falou sério, se você não intervir, se você não ir lá e falar com o rei, você não vai escapar. A sua família não vai escapar, os seus pais não vão escapar, se você não falar com o rei, né? Foi uma ameaça, uma carta de ameaça. Então ele falou, se você não coisar, Deus vai dar o livramento por outra pessoa, se não for por você. E deu mesmo, deu por ele mesmo, porque o rei não dormiu de noite e leu o livro das crônicas, porque ele ia morrer no dia seguinte. No dia seguinte a mãe tinha feito a forca e ia matar ele. E Deus deu o livramento por outra parte, porque à noite o rei não dormiu. O rei não dormiu, fugiu o sono do rei, e o rei foi ler o livro das crônicas. Foi aí que ele descobriu que Mardoqueu, né, foi injustiçado, não teve honra nenhuma, não aconteceu nada com ele, e ele que ajudou o rei, né? Então Mardoqueu, servo de Deus, foi quem lutou e confiou em Deus. Asseverava sua fé em Deus e sua promessa de proteger o povo judeu. Deus controla todos os acontecimentos do seu mundo e interviria com ou sem Esther. Era isso que ele acreditava, que Deus controlava tudo, que se ela não intervesse, Deus interveria com ou sem ela, sem Esther. No caso, ela recusasse a ajudar, pereceria junto à casa do seu pai. Aqui, Mardoqueu pode estar se referindo ao julgamento divino, que Deus ia julgar ela de um jeito ou de outro. No caso, ela não negava, todo jeito ele ia morrer, não tinha jeito. Então, ao concluir seu apelo, Mardoqueu sugeriu um motivo providencial para a sua acessão à rainha juntamente nesse momento histórico, ou seja, era instrumento de Deus no livramento dos judeus. A acessão é a expressão usada para significar um ato pelo qual Jesus Cristo deixou a terra e retornou em corpo ao Pai. Lucas 24, 50 ao 52. Então quer dizer que a expressão acessão significa isso. Significa que, né, quando Jesus deixou a terra e retornou
ao corpo ao Pai, em corpo ao Pai, a Deus, né, quando ele se foi da terra. Então isso, a ascensão aí justamente nesse momento histórico, quer dizer que se ela não fizesse nada, né, de todo jeito ela ia perecer, de todo jeito ela ia ser sacrificada também. Ali Mardoqueus quis dizer que era uma chance de se redimir com Deus. Isso indica que Esther não estava bem com Deus. Mardoqueu falou que Deus ia agir ou com a ajuda dela ou não, com ela ou sem ela, ou sem ela, né? Ou sem ela. Então quer dizer que a fé ali, a fé maior ali foi de Mardoqueu. Até Esther ficou com medo. Ficou com medo de falar com o rei, quer dizer, ela ia abandonar o seu povo, ela ia abandonar a sua nação num momento difícil. Então isso foi isso que Mardoqueu disse: vai abandonar o seu povo, vai abandonar a sua nação. Foi isso que Mardoqueu falou com ela, né? Falou com ela. E a forca de Mardoqueu, de 50 covados, que dá 23 metros de altura, daria um prédio de 6 ou 7 andares, né? É muito alto, né? Então a forca que Naamã fez para 50 covados, fez ali para enforcar Mardoqueu, dava 23 metros. 23 metros daria um prédio grande, né? Uns 6 andares, 7 andares mais ou menos, né? É mais ou menos isso, né? 5 andares, é por aí assim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Na outra parte eu falo mais algumas coisas, né? O estudo é longo, quer tempo. Então é isso daí. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.